Às 07h26 da manhã, hora local, um alerta discreto surgiu no radar do navio de patrulha russo Razul Gamatov. 2 contatos pequenos lentos a cerca de 12 quilômetros de distância, aproximando-se pelo oeste. Nada naquela leitura inicial parecia extraordinário. Situações assim faziam parte da rotina diária no Mar Cáspio. Mesmo assim, a tripulação foi imediatamente para postos de combate. O canhão AK-630 girou em direção ao setor indicado. O que ninguém a bordo poderia imaginar era que naquele exato momento, uma falha silenciosa, decidida anos antes em um escritório distante, já havia condenado o navio. Horas antes desse alerta, muito longe dali, 2 drones FP-2 ucranianos haviam decolado de fora da região de Dnipro. Não havia controle remoto, nem enlace de dados, nem capacidade de correção em voo. Apenas uma rota programada com precisão matemática meses antes. O mais irônico é que a missão quase terminou antes mesmo de entrar em território inimigo. Às 02h51, uma bateria de defesa aérea Buk-M-1 ucraniana posicionada perto de Babler detectou 2 alvos baixos e lentos seguindo para sudeste. Para os operadores, o perfil era quase idêntico aos drones Shahed russos, que vinham sendo caçados há dias. Na sala de controle, o oficial de tiro estava a segundos de autorizar o lançamento. 10 segundos. 5. Então, quase por reflexo, ele conferiu a lista de exclusão de engajamento. Corredor 7, ativo das 22h30 até as 4 da manhã. Os drones estavam voando exatamente dentro desse corredor, protegido a cerca de 200 metros de altitude. O dedo saiu do botão no último instante. 5 segundos a mais, e um míssil ucraniano teria destruído uma operação especial ucraniana sem jamais saber. Às 02h53, os drones cruzaram a zona sem qualquer consciência do perigo que haviam acabado de evitar. À frente deles, havia mais de 300 quilômetros de espaço aéreo russo, onde todos realmente tentariam abatê-los. Às 03h12, os FP-2 cruzaram para território ocupado e desceram para cerca de 60 metros de altitude, enquanto o Donbass, congelado, passava lentamente sob eles. Nesse ponto, a tecnologia russa não falhou por inferioridade, mas por algo muito mais implacável à física. O radar funciona em linha reta. A Terra é curva, e alvos muito baixos simplesmente desaparecem atrás do horizonte radar. Com uma antena montada a 8 metros do solo, um radar terrestre só consegue ver um alvo a 60 metros de altitude até aproximadamente 35 quilômetros. Além disso, o alvo fica literalmente abaixo da linha divisada. Nem mesmo sistemas S-400, com alcance teórico de 400 quilômetros, conseguem contornar essa limitação quando o alvo voa rente ao solo. Contra drones assim, o alcance efetivo de detecção cai para poucas dezenas de quilômetros. A rota dos FP-2 foi construída para explorar exatamente essas lacunas. Eles serpenteavam entre zonas de cobertura sobrepostas como se seguissem um mapa invisível. Em alguns trechos, o corredor seguro tinha apenas 12 quilômetros de largura. Nos pontos mais apertados, pouco mais de 8. Um desvio mínimo para o norte permitiria que uma bateria em Milerovo os detectasse. Para o sul, outro sistema teria solução de tiro, quase imediata. As margens eram estreitas, mas suficientes. Os drones não precisavam de espaço. Precisavam apenas que o cálculo estivesse correto. Mas o céu não estava vazio. Às 03h34, um helicóptero Mi-8 russo decolou de Kamenchatinsk para uma patrulha de rotina. A missão não era caçar drones, mas observar possíveis equipes de sabotagem próximas às linhas ferroviárias após ataques de partisanos meses antes. Ainda assim, todos os contatos aéreos apareciam no mesmo sistema integrado. Alguém notou que um dos pontos menores seguia em linha reta havia 12 minutos. Aves não fazem isso.
O helicóptero foi direcionado para o sul para tentar contato visual. Os drones não tinham como reagir. Sem sensores, sem alertas, sem qualquer capacidade de desvio. Mas a pressão real não vinha do helicóptero em si. Ela vinha da atenção que ele provocava. O padrão de busca fez com que operadores de radar em toda a região passassem a observar aquele corredor com muito mais cuidado. A rota não havia mudado. O olhar russo, sim. Quando a distância até a zona de cobertura de Millerovo caiu para menos de 10 quilômetros, outro fator entrou em jogo: condições atmosféricas. Inversões de temperatura podem curvar ondas de radar além do horizonte normal. A 0343, o radar de um sistema. Esse 300 captou algo fraco, intermitente, quase fantasmal. Um contato que surgia e desaparecia. O operador hesitou. Clutter atmosférico acontece, mas nem sempre mantém um rumo constante. Um único telefonema poderia acionar caças, alarmar setores inteiros, elevar o nível de alerta. Ele optou por classificar o contato como baixa confiança. Uma decisão. Um telefonema que não aconteceu. E os drones seguiram adiante, rumo a uma vasta extensão de estepe, congelada, aparentemente vazia, mas já vigiada por caçadores que ainda não sabiam exatamente o que estavam prestes a enfrentar. À frente dos drones, FP2, estendia-se um vazio enganoso. Cerca de 300 quilômetros de estepe congelada entre o Volga e o Mar Cáspio, uma região sem grandes cidades, sem infraestrutura crítica, sem alvos óbvios a proteger. Para a defesa aérea russa, aquele espaço sempre foi um problema estrutural. Não se pode simplesmente estacionar um sistema, esse 400 no meio do nada. Esses complexos exigem estradas, energia, suprimentos constantes e pessoal que precisa de abrigo e rotação. A estepe não oferece nada disso. Após ataques anteriores em regiões mais próximas da fronteira, o comando russo havia aprendido uma lição desconfortável. Havia buracos no mapa que não podiam ser fechados com mísseis em terra. A solução foi colocar caças no ar. A 12 mil metros de altitude, dois Su-30, decolados de Krimsk, voavam em padrão de corrida oval sobre o vazio gelado. 80 quilômetros para noroeste, curva ampla. Depois, 80 quilômetros para sudeste. E outra curva. 3 horas no ar, queimando cerca de 3.000 litros de combustível por hora, apenas para vigiar um céu que parecia completamente vazio. Era caro, cansativo, e depois que drones começaram a atingir alvos considerados inalcançáveis, absolutamente necessário. Os radares desses caças eram projetados para detectar aeronaves inimigas a centenas de quilômetros de distância. Contra um caça, o alcance podia chegar a 350 quilômetros. Contra algo do tamanho de um FP2. Porém, essa vantagem desaparecia rapidamente. A seção transversal de radar diminui com o quadrado do tamanho do alvo. Metade do tamanho significa um quarto do alcance de detecção. O FP2 apresentava uma assinatura equivalente à de uma grande gaivota, algo em torno de 1/10 de metro quadrado. Voando a 50 metros de altitude, com o ruído do solo preenchendo a tela, o alcance prático de detecção por radar caía para poucos quilômetros. Para o radar, o drone era quase invisível. Mas o radar não era o único sensor disponível. Montado no nariz do Su-30, o sistema infravermelho OS-30 operava de forma passiva. Ele não emitia nada, apenas observava. Em vez de procurar reflexos, buscava calor, onde calor não deveria existir. Essa diferença era crucial. Um radar precisa que o sinal volte. Um sensor infravermelho só precisa que algo esteja mais quente do que o ambiente ao redor. E o FP2 estava exatamente nessa condição. Seu motor expelia gases a cerca de 600 graus Celsius em um ar que registrava menos 15 graus. Um contraste térmico brutal contra o fundo congelado da estepe. Era o tipo de assinatura impossível de esconder, tão chamativa quanto um letreiro luminoso em uma noite escura.
O sensor não se importava com seção radar ou com interferência do solo. Calor era calor. A única variável real era a geometria. Naquele momento, porém, o sensor estava olhando para o lugar errado. O OS-30 varria à frente da aeronave, cobrindo 90 graus para cada lado, 60 para cima e 60 para baixo. Ele enxergava o que estava à frente dos caças, não atrás. Os drones seguiam 40 quilômetros atrás e 12 mil metros abaixo, posicionados exatamente no ponto cego natural de qualquer sistema voltado para a frente. Não estavam invisíveis, apenas fora do campo de visão. Isso não duraria para sempre. O padrão de corrida do Su-30 significava que em 18 minutos eles inverteriam o rumo. Quando isso acontecesse, seus sensores varreriam diretamente o corredor por onde os drones estavam passando. A equação era simples. Os FP2 precisavam atravessar a zona antes da curva ou se tornariam alvos claros com telas iluminadas como um festival noturno visto do espaço. Os drones mantinham velocidade constante, cerca de 160 km por hora. Não aceleravam, não desviavam, não reagiam. Os caças, por outro lado, se aproximariam a uma velocidade combinada de 800 km por hora assim que iniciassem a perna de retorno. Às 05:29, os Su-30 completaram o trecho noroeste e iniciaram a curva. Quando alinharam rumo sudeste, a geometria do confronto mudou instantaneamente. Eles não estavam mais se afastando do alvo. Estavam fechando distância rapidamente. 4 minutos até o alcance de detecção infravermelha. 3 até identificação. 2 até contato visual. Os mísseis R-73 sob as asas podiam engajar qualquer fonte de calor visível contra o fundo frio. Os drones presos a seus pontos de navegação seguiam indiferentes, sem saber que 2 dos caças mais capazes da Rússia agora estavam literalmente caçando exatamente aquilo que eles eram. Então, um detalhe crucial entrou em jogo. A rota dos FP2 havia sido construída com base em padrões históricos de patrulha, extraídos de inteligência de sinais. Os planejadores ucranianos não sabiam exatamente onde os caças estariam naquele dia, mas conheciam a lógica geral. Um ponto de navegação específico previa uma curva de 15 graus para leste quase perpendicular à rota dos Su-30. Não era coincidência. Era seguro contra esse exato cenário. Quando os caças aceleraram em direção ao contato térmico emergente, o drone executou sua curva programada. A mudança de rumo fez com que o jato quente do escapamento deixasse de ser um ponto direto e se tornasse uma borda fina no sensor infravermelho. A assinatura térmica despencou. O fundo do solo começou a contaminar a imagem. Às 05:35, a cerca de 21 quilômetros, o contato simplesmente se dissolveu no ruído. O piloto ajustou filtros, aumentou sensibilidade e tentou recuperar o traço. Não havia mais nada ali. Talvez nunca tivesse havido algo real. O ar frio faz truques estranhos. Sensores criam fantasmas. Não se pode perseguir cada brilho fraco sobre a estepe. Com combustível se tornando uma preocupação, a formação manteve o rumo por mais 1 minuto. E então, desistiu. 18 minutos até o retorno seguro à base. Cair sem combustível no meio do nada não era uma explicação que alguém quisesse dar. Às 05:54, os FP2 haviam deixado a zona de patrulha, ainda voando a 50 metros, ainda presos à sua rota, completamente alheios ao fato de que haviam passado a pouco mais de 20 quilômetros de caças armados e alertas. 15 graus de desvio, 90 segundos de tempo. Essa havia sido a diferença entre o sucesso da missão e um míssil no escuro. À frente deles, o Mar Cáspio começava a se aproximar. À medida que os drones FP2 deixavam para trás a zona de patrulha aérea, o cenário abaixo começava a mudar lentamente.
A estepe congelada cedia espaço a áreas mais abertas, cortadas por estradas isoladas e linhas costeiras mal iluminadas. À frente, o Mar Cáspio surgia como uma vasta superfície negra e silenciosa. Para os drones, essa transição não significava alívio. Pelo contrário, o trecho marítimo representava um novo tipo de risco, onde a cobertura de sensores russos era mais concentrada e menos dispersa. Ao contrário da estepe, o Cáspio não era um vazio logístico. Ali, radares costeiros, navios de patrulha e estações navais trabalhavam em conjunto. Cada contato aéreo de baixa altitude era tratado com atenção especial, especialmente após ataques anteriores, que haviam demonstrado que drones baratos podiam causar danos desproporcionais. A doutrina russa no mar era simples: detectar, cedo engajar automaticamente, eliminar rapidamente. Às 07h26, exatamente no horário previsto pelo planejamento ucraniano, os FP-2 reduziram ainda mais a altitude, descendo para cerca de 40 metros acima da superfície do mar. Nesse ponto, ativaram seus sensores térmicos de busca final. O alvo já não era abstrato. 15 quilômetros à frente, navegando em patrulha noturna, estava o Razul Gamatov, um navio com todos os sistemas ativos radar, varrendo o horizonte, tripulação alerta, convicto de que o pior já havia ficado para trás. No centro de informações de combate do navio, o contato apareceu de forma clara. Pequeno, lento, vindo do través de bombordo, com marcação próxima a 270 graus. A detecção não foi o problema. O problema foi a geometria. O Razul Gamatov estava equipado com um único sistema de defesa, aproximada AK-630, montado na proa. Projetado para ser automático, o sistema funcionava sem intervenção humana direta. O radar de controle de tiro detectava o alvo, o computador calculava a solução e o canhão girava para o ponto de interceptação antes mesmo que a ameaça se aproximasse. Contra mísseis e aeronaves convencionais, o sistema era extremamente eficaz. Mas ele tinha limitações físicas claras. Certos setores de tiro eram bloqueados pela própria superestrutura do navio. Mastros, chaminés, o hangar de helicópteros na popa. O canhão não podia atirar através do próprio casco. Esses setores mortos eram conhecidos, aceitos e considerados risco aceitável em cenários de baixa ameaça. O drone se aproximava exatamente por um desses limites. O radar de controle de tiro mantinha o contato firme. O computador gerava uma solução de disparo válida. O comando era enviado ao canhão. Mas, ao atingir cerca de 268 graus de rotação, o sistema encontrava seu limite mecânico. O canhão simplesmente não podia girar mais. O computador tentava compensar. Recalculava, perdia o travamento, reaquiria o alvo e tentava novamente. Em segundos, o sistema entrava em um ciclo de aquisição e falha. A 10 quilômetros, o comandante do navio percebeu imediatamente o problema. A solução não estava no canhão, mas no próprio navio. Se o canhão não podia alcançar o alvo, o navio precisava girar até que o alvo entrasse no arco de tiro. Era uma manobra básica de artilharia naval. Ele ordenou o leme todo a bombordo. 700 toneladas de aço começaram a girar lentamente na água escura. À medida que o navio adernava na curva, o canhão acompanhava o contato, sempre pressionando contra seus limites de rotação. O alcance diminuía rapidamente. 8 quilômetros. 7. O mostrador de ângulo oscilava na fronteira crítica. O alvo parecia sempre escapar por poucos graus. O navio girava, mas o drone também ajustava seu ângulo relativo à medida que a geometria mudava. 6 quilômetros. 5. A tripulação observava as telas, esperando o momento em que a solução ficaria verde. O sistema precisava apenas de alguns graus a mais, mas, cada vez que o navio parecia fechar o arco, o ângulo relativo mudava novamente.
O drone passava a vida inteira daquele ataque deslizando exatamente na borda do setor morto, como se estivesse consciente da fraqueza do sistema, embora fosse apenas um efeito matemático. A 4 quilômetros, o comandante ordenou mais potência, tentando apertar a curva. Os motores responderam, o casco vibrou e o ângulo finalmente caiu dentro do envelope. Por um instante, o indicador ficou verde. O operador pressionou o gatilho. O AK-630 entrou em ação disparando 5.000 projéteis por minuto. Traçantes cruzaram a escuridão do mar em rajadas curtas e violentas. Mas o tempo havia sido cruel. Durante o ciclo de disparo, o drone já havia mudado alguns graus de posição relativa. Os projéteis cortaram o espaço onde ele estivera segundos antes. Uma segunda rajada seguiu logo depois. Novamente tarde demais. A geometria havia vencido. A 2 quilômetros não havia mais margem. O canhão podia ver o alvo, mas não conseguia mantê-lo dentro do arco, tempo suficiente para um impacto decisivo. O Razul Gamatov havia feito tudo certo segundo seus manuais. Ainda assim, o resultado estava prestes a ser definido por uma decisão tomada muito antes daquela noite escura no Cáspio. A menos de 2 quilômetros, o tempo deixou de ser uma variável abstrata e passou a ser um inimigo físico. No passadiço do Razul Gamatov, os segundos pareciam comprimidos, cada leitura de ângulo chegando tarde demais para mudar o desfecho. O navio continuava a girar, tentando forçar a geometria a seu favor, mas o próprio movimento do casco empurrava o alvo para fora do arco de tiro, tão rapidamente quanto tentava trazê-lo para dentro. O drone não fazia manobras evasivas, não acelerava, não reagia, apenas seguia sua trajetória programada, indiferente ao caos que provocava. A tripulação do canhão AK-630 repetia o ciclo de engajamento sempre que o sistema indicava uma solução momentânea. Pequenas janelas de oportunidade surgiam e desapareciam em frações de segundo. Cada vez que o indicador ficava verde, uma rajada curta era disparada. 150 projéteis, depois 140, depois menos. Todas passando pelo espaço vazio, cortando o ar noturno, iluminando o mar com traçantes que não atingiam nada além da água escura. A 1 quilômetro, o capitão compreendeu que não havia mais correções possíveis. A manobra já estava no limite físico do navio. O canhão havia feito tudo o que podia fazer. O erro não era humano nem operacional. Era estrutural. Ele ordenou pelo sistema interno que toda a tripulação se preparasse para o impacto no bordo de bombordo. Não havia pânico na voz, apenas aceitação tensa de que o contato não seria neutralizado a tempo. A 0734, o primeiro FP-2 atingiu a superestrutura do Razul Gamatov. A carga oca perfurou o aço e explodiu dentro do centro de informações de combate. Linhas de combustível se romperam instantaneamente, espalhando líquidos inflamáveis sobre superfícies aquecidas por equipamentos eletrônicos em funcionamento contínuo. Em segundos, o compartimento foi tomado por fogo e fumaça densa, interrompendo comunicações internas e apagando telas críticas. 90 segundos depois, enquanto a tripulação ainda tentava compreender a extensão dos danos iniciais, o segundo drone atingiu a popa. O impacto foi menos central, mas igualmente destrutivo. Chamas se espalharam por novos compartimentos, e o navio começou a adernar levemente, ainda preso à curva desesperada iniciada minutos antes. Traçantes continuavam a ser disparados no escuro, agora sem alvo algum. O combate havia terminado antes que muitos a bordo percebessem. O silêncio que se seguiu foi tão significativo quanto o impacto. Não havia explosão catastrófica imediata. Não houve afundamento instantâneo. O que ocorreu foi algo mais cruel e mais lento. Incêndios fora de controle, sistemas elétricos comprometidos, perda de capacidade de comando e controle. Um navio que minutos antes patrulhava confiante, agora lutava apenas para se manter funcional.
O mais perturbador para os analistas que examinariam o incidente depois não foi a eficácia do drone nem a suposta falha da tripulação. Foi o fato de que tudo aquilo poderia ter sido evitado. O Razul Gamatov não caiu por falta de sensores ou por atraso na detecção. Ele caiu porque possuía apenas um único sistema de defesa aproximada montado na proa. A maioria dos navios de patrulha modernos carrega dois sistemas desse tipo, um à frente e outro à ré, garantindo que ao menos um deles possa engajar ameaças vindas de qualquer direção. A classe Projeto 22460, a qual o Razul Gamatov pertencia, foi concebida para missões de guarda costeira em tempos de paz, controle de pesca, interdições civis, presença dissuasiva de baixo risco. Em algum momento do processo de projeto, alguém decidiu que um único canhão seria suficiente. A decisão reduziu custos, simplificou manutenção e pareceu razoável em um cenário onde ameaças aéreas de baixo custo simplesmente não existiam. Anos depois, essa economia se transformou em vulnerabilidade fatal. Um setor cego de cerca de 15 graus não parecia relevante em documentos técnicos. No campo de batalha real, ele se tornou uma porta aberta. O drone não explorou uma falha de software, nem uma brecha eletrônica sofisticada. Explorou uma escolha humana feita longe do mar, longe da guerra, longe das consequências. Enquanto o fogo se espalhava pelo navio e pedidos de apoio eram finalmente transmitidos, uma pergunta silenciosa começava a se formar nos bastidores militares russos. Se um sistema projetado para proteger contra mísseis falhou contra algo tão simples, o que mais poderia falhar da mesma forma? E quantas outras decisões antigas ainda aguardavam o momento de cobrar seu preço? Enquanto as chamas continuavam a se espalhar pelo Razul Gamatov, o impacto real do ataque começava a ser sentido muito além do casco danificado. Para o comando russo, o episódio não era apenas a perda ou neutralização de um navio de patrulha. Era um alerta estratégico, um sinal claro de que o equilíbrio entre custo e efeito na guerra moderna havia mudado de forma irreversível. Um drone simples, sem inteligência artificial, avançada, sem comunicação em tempo real e sem qualquer capacidade de adaptação em voo, havia penetrado um sistema considerado suficiente para cenários de baixa intensidade e o havia exposto de maneira brutal. Relatórios preliminares indicavam que nenhum erro grave de procedimento havia sido cometido pela tripulação. O navio detectou o alvo, tentou engajá-lo, manobrou corretamente e disparou suas armas dentro dos parâmetros previstos. O problema não estava na execução, mas no conceito. A defesa aproximada havia sido pensada para enfrentar ameaças rápidas e previsíveis, como mísseis antinávio ou aeronaves convencionais. O drone FP-2 não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Ele não precisava ser rápido. Precisava apenas ser persistente e explorar uma fraqueza estrutural. Nos círculos militares russos, comparações começaram a surgir imediatamente. Durante décadas, a superioridade naval foi construída em torno de plataformas caras, tripulações numerosas e sistemas sofisticados. Agora, o custo de um único drone era inferior ao de alguns segundos de operação de um caça em patrulha aérea. A assimetria era impossível de ignorar. Cada hora de voo de um Su-30 consumia milhares de dólares em combustível. Cada míssil interceptador disparado custava ordens de magnitude a mais do que o próprio alvo que tentava destruir. Analistas começaram a reavaliar a lógica da proteção em camadas. Sistemas de longo alcance, como esse 400, eram impressionantes no papel, mas vulneráveis a alvos que voavam abaixo do horizonte radar. Sistemas de médio alcance sofriam do mesmo problema em ambientes complexos. E a última linha de defesa, projetada para ser automática e infalível, mostrava-se dependente de decisões de projeto feitas em outra era. A ideia de que um único sistema poderia cobrir todos os setores começava a ruir.
Ao mesmo tempo, do lado ucraniano, o episódio confirmava uma aposta estratégica feita desde os primeiros meses do conflito. Em vez de tentar competir diretamente com plataformas russas mais pesadas e caras, Kiev havia investido em soluções baratas, produzidas em massa e capazes de explorar lacunas específicas. O FP2 não era tecnologicamente revolucionário. Seu valor estava na combinação de planejamento, inteligência prévia e entendimento profundo das limitações do adversário. Fontes ocidentais apontavam que o ataque no Cáspio não era um caso isolado, mas parte de uma tendência mais ampla. Em diferentes teatros, drones de baixo custo vinham forçando mudanças desproporcionais na postura defensiva de forças tradicionais. Navios eram obrigados a operar com maior cautela. Caças precisavam voar por mais tempo. Redes de radar tinham que ser densificadas, elevando custos logísticos e humanos. Cada resposta custava mais do que o ataque que tentava neutralizar. No interior da Rússia, o debate começou a se intensificar. Atualizar navios existentes com sistemas adicionais de defesa aproximada exigiria tempo, recursos e docas disponíveis. Retirá-los de operação, mesmo temporariamente, criaria lacunas ainda maiores na vigilância costeira. Manter tudo como estava, por outro lado, significava aceitar que novos ataques semelhantes eram apenas uma questão de tempo. Nenhuma dessas opções era confortável. Outro ponto inquietante era a previsibilidade. O ataque mostrou que rotas cuidadosamente planejadas, baseadas em padrões históricos de patrulha e cobertura, ainda funcionavam. Mesmo com sensores avançados e plataformas modernas, forças que dependem de rotinas acabam criando mapas invisíveis para quem observa com atenção suficiente. O drone não improvisou. Ele seguiu exatamente o que os dados indicavam que seria seguro. E foi. À medida que mais detalhes se tornavam públicos, especialistas começaram a levantar uma questão mais profunda. Se um navio de patrulha, operando em um ambiente considerado secundário, pôde ser neutralizado dessa forma, o que isso dizia sobre a proteção de ativos mais valiosos? Fragatas, navios logísticos, plataformas de apoio. Todos dependiam em algum grau das mesmas premissas de defesa. O incêndio no Razul Gamatov acabaria sendo controlado, mas a sensação de invulnerabilidade não. O episódio marcou uma linha clara entre duas eras. Uma em que a superioridade vinha do peso e do custo, e outra emergente em que precisão, planejamento e exploração de falhas valiam mais do que blindagem e tonelagem. A pergunta que começava a ecoar nos bastidores militares não era se isso voltaria a acontecer, mas onde, quando e contra qual sistema considerado seguro demais para falhar. O ataque ao Razul Gamatov não terminou quando o fogo foi finalmente contido e o navio deixou de girar no escuro do Mar Cáspio. Naquele momento, algo muito maior havia sido exposto. Não se tratava apenas de um casco danificado ou de um erro tático pontual. O episódio revelou um problema estrutural que atravessa doutrinas militares inteiras. Durante décadas, o planejamento defensivo partiu do pressuposto de que ameaças seriam caras raras e tecnologicamente complexas. O FP2 que atingiu o navio russo não se encaixava em nenhuma dessas categorias. O que tornou o ataque tão eficaz não foi surpresa tecnológica, mas previsibilidade estratégica. Cada sistema envolvido fez exatamente o que se esperava dele. Os radares funcionaram conforme projetado. Os operadores seguiram procedimentos. Os caças patrulharam os setores atribuídos. O canhão disparou quando teve solução. Ainda assim, o resultado foi a neutralização de um ativo naval por meios extremamente simples. Isso levanta uma questão desconfortável para qualquer força armada moderna. Quando todos fazem tudo certo e mesmo assim falham, o problema não está na execução, mas na lógica que sustenta o sistema. O caso do Razul Gamatov mostrou que a automação tão celebrada como solução definitiva pode se transformar em armadilha quando não há redundância física suficiente. Sistemas automáticos são rápidos, precisos e letais dentro de seus parâmetros. Fora deles, tornam-se rígidos, incapazes de improvisar.
Um setor cego de poucos graus, aceitável em um cenário teórico, foi suficiente para decidir o destino do navio. Não houve hacking, não houve guerra eletrônica sofisticada, não houve enxame coordenado. Houve apenas matemática. Para a Rússia, o impacto imediato foi operacional, mas o efeito real foi conceitual. Proteger longas costas e áreas marítimas extensas exige escolhas. Cada sistema adicional aumenta custos, logística e complexidade. Cada lacuna aceita se transforma em oportunidade para um adversário atento. Reforçar a defesa aproximada em todos os navios é caro. Não reforçar é arriscado. A decisão deixa de ser técnica e passa a ser política e estratégica. Para a Ucrânia, o ataque confirmou algo que já vinha sendo testado em outros domínios. A guerra moderna não precisa vencer todos os sistemas do inimigo. Basta encontrar aqueles que foram pensados para outro tempo. Drones baratos, quando combinados com inteligência, planejamento e compreensão das limitações físicas do adversário, tornam-se multiplicadores de força. Eles não substituem armas convencionais. Elas as contornam. O episódio também envia um recado mais amplo, observado atentamente por forças navais em todo o mundo. O Mar Cáspio é um teatro relativamente fechado, mas as lições extraídas dali não são. Navios de patrulha, fragatas, unidades de apoio logístico e até grandes combatentes de superfície compartilham princípios semelhantes de defesa. Onde há um setor cego, há uma pergunta sem resposta. Onde há uma decisão antiga, não revisada, há um risco latente. O Razul Gamatov não afundou apenas por causa de 2 drones. Ele afundou simbolicamente sob o peso de suposições que deixaram de ser válidas. A ideia de que ameaças baratas não merecem sistemas caros. A noção de que ambientes secundários são seguros. A crença de que a automação pode compensar falta de redundância física. Todas essas premissas foram colocadas à prova naquela madrugada silenciosa. No fim, o ataque não foi espetacular no sentido tradicional. Não houve explosões massivas, nem imagens cinematográficas. Houve precisão, persistência e exploração de falhas. E talvez seja exatamente isso que o torna tão perturbador. Porque ele sugere que o próximo golpe não virá necessariamente onde se espera. Virá onde alguém decidiu anos atrás que não era preciso investir mais. Agora fica a pergunta: se um navio patrulhando um mar considerado relativamente seguro pôde ser atingido dessa forma, o que isso diz sobre outros sistemas que hoje parecem sólidos demais para falhar? Quantas decisões antigas ainda estão escondidas em projetos modernos, esperando o momento certo para cobrar seu preço? A guerra está mudando não pelo surgimento de armas milagrosas, mas pela forma como falhas esquecidas são exploradas com precisão cirúrgica. Se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre conflitos atuais, tecnologia militar e as lições silenciosas que redefinem a guerra moderna, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que aconteceu no Mar Cáspio não foi um caso isolado, foi um aviso. E os próximos capítulos dessa transformação já estão sendo escritos muitas vezes longe dos holofotes. A questão é simples: quem vai aprender primeiro e quem vai aprender tarde demais